Gente, então agora já tem quase 50 pessoas, ainda tem uns pedindo aí, mas nosso grupo aqui de apoio está cuidando disso. Então a gente queria, né, em nome aqui do nosso grupo, dar boas-vindas para o nosso terceiro e último dia de webinar, e já agradecendo a presença da doutora Marina Magenis, que hoje então vai fazer a apresentação falando do que ela mais gosta de estudar e de falar, mas eu vou deixar para a Isadora fazer a apresentação formal, porque ela fez um textinho mais bonitinho. E aí, como de praxe, gente, depois no final, a gente fica aqui um pouco para bater papo, tirar dúvidas, certo? Então, Isa, a palavra é tua. Então, hoje é o nosso terceiro e último dia, né, do primeiro webinar do GPG Talks. Nos dias anteriores, tivemos muitos aprendizados com as palestras da professora Vanessa e também da professora Alessandra, e hoje, então, teremos mais um show de conhecimento da professora Marina. Antes de começarmos nossa última palestra, temos algumas informações importantes. Sobre os certificados de participação, eles serão enviados a partir de amanhã para os e-mails que vocês forneceram durante a inscrição. Caso alguém não receba o certificado, pedimos que entre em contato através do e-mail gpgtalks@unesc.net. Esse e-mail a gente também vai colocar aqui no chat para vocês terem acesso. Além disso, os links para acessar as gravações das aulas estarão em seus e-mails até o dia 14 de agosto. E durante a palestra, fiquem à vontade para usar o chat para enviar suas dúvidas. Assim que a apresentação terminar, nós reservamos um tempinho para responder a todas elas. Além disso, para quem sentir à vontade, a opção de abrir os microfones estará disponível para que possam fazer suas perguntas diretamente. A interação é a chave, então não hesitem em participar e enriquecer a nossa discussão. A palestrante do terceiro dia do primeiro webinar do GPG Talks é a doutora Marina Lumertz Magenis. Além de ser nutricionista, especialista em materno-infantil e doutora em ciências da saúde, ela tem uma tarefa extra: ser a supermãe do Joaquim. No momento, está conduzindo seu pós-doutorado no grupo de pesquisa em genética toxicológica aqui da Unesc, onde se dedica à pesquisa em genética com foco em programação metabólica. Além disso, ela é instrutora de cursos de formação em nutrição infantil, saúde da mulher, fertilidade e gestação. Com uma paixão por transmitir conhecimento, também ministra aulas em cursos de pós-graduação e oferece palestras em eventos científicos. Professora Marina, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Oi, gente, boa noite. Fiquei até emocionada com a apresentação. Primeiramente, queria agradecer a professora Vanessa, a todo o grupo, né, que eu faço parte, né, do grupo de genética toxicológica. Então, eu fico muito feliz em ver esse evento, assim, tá acontecendo, e tanta gente interessada na nossa área. Mas eu queria agradecer principalmente a Isa e a Vanessa, né, que ajudaram aí a fazer, né? Claro, todo mundo do lab ajudou, mas elas aí estão nos bastidores e ajudando, né, para fazer as inscrições, estão sempre disponíveis, então agradecimento a elas também por toda a disponibilidade, por idealizarem esse evento, né? A ideia surgiu delas e está sendo um evento muito legal. Então, primeiramente, agradecer, eu participo do grupo, né, desde 2015, e é difícil sair, tanto que estou aí até hoje. E hoje, então, eu vim falar com vocês um pouco sobre a minha área de atuação, né? E antes de colocar minha apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Que desde o período do mestrado eu venho estudando a área de programação metabólica. Então, eu vou trazer hoje para vocês um pouco sobre as práticas, tanto científicas quanto também as evidências científicas e também as práticas clínicas também associadas à relação da epigenética à saúde da mulher. Tá? Então, eu vou trazer aqui os slides, vou colocar para compartilhar. Então, gente, hoje o assunto da minha palestra, né, é epigenética aplicada a diferentes fases da saúde da mulher. Então, como a gente já falou um pouquinho antes, né, a relação da minha carreira com a molécula de DNA. Então, eu estou desde a iniciação científica no grupo de genética toxicológica e durante toda essa fase, desde graduação, posterior mestrado e doutorado, a molécula de DNA está presente nas minhas pesquisas, junto com a professora Vanessa, que me orienta até hoje. Então, desde essas fases, eu venho estudando o que a gente pode ter de relação
com a nossa alimentação associada ao material genético em período da gestação, ou seja, relação com a programação metabólica. Então, quem eu sou, né, falando um pouquinho da minha história, tem muito relação com a área da pesquisa, também com a área clínica, então, comitante a isso, eu também fiz pós-graduação na área de nutrição materno-infantil e também virei mãe no meio do meu doutorado, né? Então, também tem um pouco da minha prática como mãe. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês essa relação da minha história e com base em toda a minha formação relacionada à saúde da mulher e a molécula de DNA, e principalmente a epigenética, né? Então, hoje, para a gente entrar nesse mundo, né, da saúde da mulher, eu gostaria que vocês fizessem, pensassem, eu sei que aqui a gente não tem só nutricionista, tem outros profissionais da saúde, mas que vocês imaginassem uma mulher chegando no consultório de vocês, né? E nesse momento que vocês estão recebendo essa mulher no consultório de vocês, pensar o que pode estar passando na cabeça dela. Porque nós, mulheres, estamos fazendo alguma coisa e sempre pensando em outra coisa. Por exemplo, ela pode estar chegando no meu consultório, no consultório de vocês, e pensando que ela tem que comprar alguma coisa na farmácia, alguma coisa no mercado, que talvez ela esqueceu tal coisa em tal lugar, que ela tem que fazer isso do trabalho. Então, a mulher, ela está sempre em movimento e sempre pensando em coisas que tem para fazer ou que já foram feitas. Então, é isso que a gente precisa entender um pouco do ambiente que a mulher está inserida. Então, ter esse olhar atento em relação a isso. Porque a grande maioria de nós mulheres, né, o que nós queremos? Nós queremos muita coisa, queremos tudo. E a gente tem uma idealização muito forte pela sociedade, também por nós mulheres, de que nós somos guerreiras, que nós podemos e queremos, né, fazer qualquer coisa. Então, eu trouxe essa frase, que é uma frase que traz bem essa relação, né, de que, mãe, o que é desistir? Não sei, filha, somos mulheres. Porque acaba que a grande maioria das mulheres tem esse desejo de trabalhar, cuidar da casa, emagrecer, ter uma boa fertilidade, um bom casamento, empreender, não ter TPM, estar sempre bem com o seu ciclo hormonal, ter a maternidade, viver isso, né? Ter dinheiro, dependência financeira e também ter tempo para autocuidado, porque a autoestima também influencia muito, né, na nossa saúde. Então, a gente precisa entender que esse ambiente que a mulher está inserida hoje, com carreira profissional bem ativa, bem presente no mercado de trabalho e também querer ter um bom sucesso, né, dentro da sua casa, cuidando da sua família, pode trazer alguns impactos na sua saúde. Então, é esse olhar que a gente precisa ter quando está atendendo uma mulher, né? Entender qual é o impacto que o ambiente que ela está inserida, e nesse caso aqui eu vou trazer mais a relação da alimentação, poderia influenciar no seu estado nutricional e em outras alterações também aí voltadas para outras áreas da saúde. Então, essa é a pergunta da nossa palestra. Então, durante a palestra, eu vou estar trazendo respostas em relação a isso, certo? Para falar sobre as diferentes fases da saúde da mulher, eu trouxe 4 fases que são bem importantes e que são essenciais, né? Que são são momentos chaves da nossa vida, que tem muita relação também com o ambiente que a gente está vivendo. Principalmente aqui eu vou trazer a parte da puberdade e adolescência, que é uma fase onde a menina vira mulher, então tem um período de transformação, de muitas mudanças nessa fase. A fase da pré-concepção, que é o período que antecede a gestação, ou também a fase adulta da mulher, que é onde ela está no mercado de trabalho, por exemplo, mais ativa. A fase da gestação, que tem uma mudança muito grande hormonal e de todas as necessidades nutricionais. E a fase da amamentação e do pós-parto, que também é outro período aí de grande mudança, tanto na rotina da mãe, quanto também na sua alimentação. Então, para que a gente entenda essas 4 fases, a gente precisa entender a base da relação com a programação metabólica e como isso pode impactar nas diferentes gerações. Se sabe que a herança epigenética ela pode passar até 3 gerações, e isso pode estar associado, por exemplo, com um processo inflamatório, uma deficiência de proteína na alimentação, uma restrição calórica, deficiências de vitaminas do complexo B, como B6, B12, colina também, ácido fólico, metionina. O fator atividade física, né, também é um fator que está relacionado também a essas 3 gerações, que pode passar durante essas 3 gerações devido ao processo de que, muitas vezes, uma gestação de uma mulher que acaba já engravidando obesa e desenvolve diabetes gestacional na gestação, pode impactar lá
na saúde do seu neto. Então, se sabe que alguns padrões ventilatórios são herdados e que, claro, que o ambiente de alimentação também depois desse período vai também ter influência, mas que durante essa fase da gestação é a fase que a gente tem uma grande marcação e um fator bem importante pensando nas próximas gerações. Por quê, gente? Porque esse estudo ele nos traz que existe a herança intergeracional, ou seja, o que a nossa mãe teve na nossa gestação, ou, por exemplo, também a geração transgeracional, que seria a nossa avó. Então, a gente teria a nossa carga está relacionado com o estado nutricional lá da nossa avó. Então, a gente tem o fator do envelhecimento, o fator da gestação e o estado atual, que seria a infância dessa criança, por exemplo, né? Então, são 3 gerações que a epigenética vem sendo estudada como um mecanismo principal associado à programação metabólica. Claro que a gente pensa que não é somente o que essa família está inserida, mas também o ambiente, né? Mas também a sua alimentação. Então, a gente acredita que a epigenética ela tem esse mecanismo da relação do ambiente e com a alimentação. Então, acreditamos que as crianças, né, que a gente pode estar atendendo, as meninas, elas têm relação com a alimentação atual, mas também acreditamos que você é o que você come, mas também o que a sua mãe comeu durante a gravidez e a sua avó também. E vai muito além disso, né? O ambiente que essas 3 gerações estão inseridas. Será que por um ambiente mais relacionado ao presente na zona rural ou mais na zona urbana, um fator estressante, presença de contaminantes? Então, esse fator ambiental aí também tem grande impacto, não somente a alimentação. E por que a gente precisa entender esse ambiente? O impacto da alimentação? Porque durante essas diferentes fases, são fases que a gente estuda através da programação metabólica, ou também chamada de Teoria Desenvolvimentista da Saúde e da Doença, que é a DORAD, vem estudando e mostrando essa relação de que um meio intrauterino adequado ou inadequado poderia afetar, então, o crescimento e desenvolvimento fetal, podendo levar a uma programação metabólica, podendo se estender até a vida adulta. Ou seja, gente, o ambiente o intrauterino, que tem uma maior carga glicêmica, por exemplo, no diabetes gestacional, o bebê ele acaba tendo um aumento também de gordura abdominal já desde o período intrauterino, com aumento de carga de glicemia, muitas vezes. Claro que a gente às vezes só consegue avaliar isso pós-nascimento, e também são bebês maiores para a idade, mais pesados para a idade também. Então, isso é uma relação, por exemplo, que já vem a marcação desde o período intrauterino e que se estende durante toda a infância. Por exemplo, uma criança que desenvolve obesidade infantil. Então, quando a gente está fazendo a anamnese, a gente observa, a mãe teve diabetes gestacional, o bebê nasceu maior, ou, por exemplo, não foi amamentado. São coisas que a gente vai observando no estado atual da menina, da criança, enfim, da mulher, que tem relação lá desde o seu período intrauterino. Então, a placenta, por exemplo, que é o órgão que faz essa relação de passagem do transporte desses nutrientes entre a mãe e o filho, ela é o principal órgão, né, que faz de díade, que a gente fala, né, que conecta, porque é ali que tem a passagem da maioria dos nutrientes para o bebê, e ela é responsável por regular todos os nossos órgãos, né, porque por fornecer esses nutrientes, ela faz uma regulação do nosso sistema autoimune, nosso sistema metabólico, neuropsicológico, neuropsiquiátrico também, cardiovascular. E quando a gente tem um estresse oxidativo, seja por uma má alimentação ou estresse ambiental, pode levar a danos nesse tecido, principalmente a tecido placentário, a placenta, e desencadear essas alterações durante tanto o período intrauterino quanto também durante a infância e a vida adulta. Então, quando a gente fala em programação metabólica, o órgão-chave nesse período, que a gente já tem estudos relacionados à epigenética, é a placenta, e também tem estudos relacionados com o cérebro e fígado também. Mas, quando a gente pensa em mecanismo epigenético, a placenta é um órgão-alvo na DORAD, né, na programação metabólica. Nesse sentido, a gente precisa entender que durante a saúde da mulher e esses períodos onde a mulher vai ter esse contato e vai passar essas informações, ela passa por alguns caminhos durante todo o seu desenvolvimento, como, por exemplo, começa na gestação, depois no período de amamentação, na introdução alimentar, na primeira infância e na fase da adolescência. Então, por onde que a gente deve começar quando a gente pensa em programação metabólica, né? E a sua relação com a epigenética e também com o futuro da saúde da mulher?
Na verdade, gente, é um ciclo. Todos os caminhos, né, todas as paradas podem ser um ponto de partida. Por exemplo, essa adolescente, futuramente, ela vai ter uma gestação. E com isso, pode impactar também na próxima geração, na próxima infância, né, no próximo bebê. Então, é um ciclo. Né? Então, a gente tem que pensar no momento que nós, mulheres, estamos cuidando da nossa saúde, a gente está cuidando também da saúde da nossa geração que vem por aí. Então, é não pensar só no momento de agora, e sim no futuro também. Então, para a gente entender um pouco sobre essas fases, eu vou trazer aqui para vocês aquelas fases que eu citei no início, e vou começar falando, então, um pouco sobre a puberdade e a adolescência. Para a gente saber um pouco sobre essa fase e a relação da epigenética, eu trouxe um estudo de caso que vai acompanhar a gente durante toda essa palestra. E ele vai ter relação com todas as fases da saúde da mulher. Então, imaginem que, nesse caso, é uma menina que tem o diagnóstico de puberdade precoce, a mãe teve diabetes gestacional e a avó e toda a família trabalham com plantação de fumo, com presença de glifosato, que é um disruptor endócrino, ou seja, ele altera a liberação de alguns hormônios, inclusive durante a infância, que pode desencadear, por exemplo, a puberdade precoce, certo? Então, alguns pontos chaves. Essa menina, ela tem 10 anos, até um caso do meu consultório, tá? Uma menina, ela tem 10 anos, obesidade infantil, teve puberdade precoce com a menarca, né, que é a primeira menstruação com 8 anos de idade, acne, aumento dos seios e começou a vida social, ou seja, começou a querer sair para ir comer com as amigas, dormir na casa das amigas, é sedentária, se sente muito indisposta e também tem o uso de telas presentes aí durante seu dia a dia. A mãe dessa menina, ela demorou 2 anos para ter a primeira gestação, ganhou 25 quilos na gestação, teve diabetes gestacional e teve também deficiência de B12 e de ferro na gestação. E amamentou essa menina até os 2 meses de vida. A avó dessa menina tinha poucas informações, mas ela tem hipertensão e sobrepeso. Mas o que a gente tem que pensar aqui, que é o ponto-chave, é a relação com o glifosato, que a família trabalha até hoje com plantação de fumo e usa esse pesticida, que ele, então, é esse disruptor endócrino, conforme eu falei para vocês. Então, aqui a gente tem as 3 fases, conforme eu citei, da herança transgeracional, que é uma herança que tem muita relação com a epigenética. Então, alguns pontos chaves. Os fatores atuais, né? Os pontos atuais: puberdade precoce, obesidade infantil, excesso de telas, aumento de consumo de industrializados também, que foi o que desencadeou também a obesidade infantil. Apesar de morarem na zona rural, tinha acesso a muitos farináceos e açúcar também. Sedentarismo, acne, problemas de autoimagem e os pontos anteriores. A gestação e a amamentação, teve diabetes gestacional, não foi amamentado exclusivamente e também nasceu grande para a idade gestacional. Como eu citei anteriormente, a fase da gestação, quando se tem um diabetes gestacional, tem uma relação muito grande com bebês, tanto maiores, de tamanho, de centímetros, quanto também de peso. E principalmente aqui a relação do disruptor endócrino, que é o glifosato, nessas diferentes fases da vida, que na verdade impactou em toda a família, né, de direção das mulheres. O que seria, então, gente, a puberdade e, então, a puberdade precoce? Qual a diferença? A puberdade, gente, ela é considerada normal quando ocorre entre 8 e 13 anos nas meninas e é considerada precoce quando ocorre antes dos 8 anos nas meninas. E essa fase, ela é uma fase que tem uma interação muito grande hormonal, leva muitas questões psicológicas, físicas e biológicas, e que pode levar a diversas alterações, não somente em relação ao peso, mas alterações mentais. Então, durante essa fase, os pais eles têm que ter um sinal de alerta com o que vai aparecendo na criança, né? Então, o apoio e a atenção familiar é essencial para que se busque até um acompanhamento especializado e observar muito bem os sinais de alerta, que quais seriam? O crescimento rápido, o odor axilar, acne, o aparecimento de pelos, né? O crescimento mamário e a primeira menstruação. Nesse caso aqui, a menina ela já tinha acontecido a primeira menstruação e tinha acne também. E o que poderia levar, então, a ter essa puberdade precoce?
O que se sabe hoje de evidência é a relação com o aumento de consumo de alimentos industrializados, ganho de peso excessivo, e a gente vê isso principalmente durante toda a pandemia, até eu vou trazer um estudo com essa relação. Uso de alguns cosméticos, como, por exemplo, parabenos, que está presente aí em alguns esmaltes, que muitas vezes já é usado na infância. O excesso de telas, a herança epigenética, ou seja, a relação dos hábitos da mãe impactando aqui, daí eu vou mostrar para vocês alguns genes que estão associados a isso, e algumas doenças genéticas também. Quando a gente pensa no mecanismo da puberdade, para entender o que a epigenética tem em relação aqui, precisamos entender como que acontece a ativação e maturação do eixo hipotálamo hipófise gonadal, que é o que então leva à puberdade. Essa liberação, gente, ela acontece através do hormônio liberador de gonadotropina, que lá no hipotálamo vai estimular o LH e o FSH. E com isso, a gente tem, então, a estimulação nas meninas através da ovogênese, liberação do estradiol, e nos meninos a gente tem a liberação da testosterona. Nesse caso, quando a gente pensa nas meninas, a gente tem muitas vezes a relação com a primeira menstruação, certo? Acredita-se, então, que esse mecanismo de ação da puberdade precoce tem uma relação muito grande com a epigenética, porque estudos mostram que o epigenoma acaba regulando, então, a ativação desses genes, tanto no hipotálamo quanto na hipófise, podendo, então, alterar esse tempo puberal. Ou seja, por exemplo, o estado nutricional materno, pré-condições, né, já anteriores à gestação, que é o período da fase adulta da mulher, a relação também com fatores ambientais, uso de cigarro, bebidas alcoólicas, a prática de atividade física, sedentarismo, obesidade, maternos já poderia ter relação, então, com essas interações no período da infância e também a exposição que essa criança, que essa menina está inserida. Por exemplo, essa menina, no nosso caso aqui, ela teve uma maior exposição a telas, a produtos industrializados, sedentarismo. Então, por mais que a mãe tenha feito tudo isso na gestação, ela também continuou fazendo. Então, o ambiente continuou o mesmo, né? Então, a epigenética está aí para a gente entender esses mecanismos associados à puberdade precoce. Esse estudo, ele traz bem essa relação da genética e da epigenética no controle da puberdade precoce, e principalmente a relação com o gene, que é o Kiss1, que é a quisipeptina. A quisipeptina, gente, ela participa do eixo hipotálamo hipófise gonadal e ela estimula, então, a liberação desses hormônios e pode, então, estimular a puberdade precoce. E ela está principalmente associada quando a gente tem um aumento de gordura corporal. Por quê? O aumento de gordura corporal, ele estimula a quisipeptina a liberar, então, os hormônios estimula, então, o hormônio liberador de gonadotropina, que libera, então, LH e FSH, que libera o estradiol. Ou seja, o aumento de tecido adiposo na infância tem relação com puberdade precoce via alterações epigenéticas no gene da quisipeptina. Então, esse aí é um gene que a gente tem já evidência científica que tem relação com essa fase da vida da menina mulher. E também dos meninos, tá, gente? Não é somente das meninas. Outros dois genes que tem também estudos mostrando é o MKRN3 e o DLQA1, que também são responsáveis por tanto ativar quanto também fazer a repressão dos hormônios do LH e do FSH na fase do desenvolvimento puberal. Então, essa ativação pode ser estimulada via também aqui relacionada principalmente alterações de estresse, fatores ambientais, como, por exemplo, assim, a questão, principalmente aqui nesse caso, é a presença do glifosato, que acaba tendo alterações nesse mecanismo da quisipeptina, de estresse oxidativo também, e leva, então, à puberdade precoce. Então, aqui também são dois genes alvos na puberdade precoce. Esses são, então, os 3 genes que a gente tem comprovação que tem marcações epigenéticas envolvidas associados a essa fase da puberdade e também, posteriormente, da adolescência. Mas, então, como a nutrição poderia estar atuando nesses 3 genes? O primeiro ponto que a gente tem que pensar é o hábito alimentar dessa criança, certo? Modular o ambiente. Isso a gente sabe que a epigenética é o mecanismo responsável por isso, por mediar isso, né? Então, a gente observou através desse estudo, que ele é um estudo retrospectivo, foi caso controle, ele comparou 846 crianças com puberdade precoce. E o que eles observaram, gente? Que o sobrepeso e a obesidade
prolongados, principalmente na primeira infância, eles têm mais relação com a puberdade precoce e principalmente nas meninas. E que esse efeito ele está muito mais relacionado entre 1 e 2 anos e 2 e 3 anos, quanto em relação a 3 anos, por exemplo. Então, a gente precisa entender que a fase da primeira infância, que é muitas vezes ali a fase final da introdução alimentar, já pode ter impacto na puberdade precoce. Então, a perda de peso, ela é uma abordagem que é necessária nessa fase para que se consiga, então, modular esses mecanismos epigenéticos e ter uma regulação da liberação de LH e FSH. E também para que a criança tenha também uma melhor qualidade de vida, pensando nas outras alterações que podem acontecer. Pensando nisso, nessa relação do peso, eu quis trazer esse estudo da pandemia, porque ele tem uma relação muito grande com o aumento e número da puberdade precoce, principalmente quando a gente compara 2018, 2019 e 2020. Aqui a gente vê isso bem nesse gráfico. Olha o aumento absurdo que teve quando comparando os anos, né, de 2018, 2019 e 2020. A relação do aumento da puberdade, a prevalência aumentou gritantemente, né? Algo até assustador, assim. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande e pensar o que foi feito na pandemia com essas crianças. Maior exposição de telas, ficaram mais tempo em casa, diminuição do tempo de exercício físico, aumentou o índice de adiposidade de massa corporal, teve deficiência de vitamina D também nessa fase, em virtude da menor exposição ao ambiente, né? Ao ambiente solar. Aumentou o consumo de alimentos industrializados, como frituras e carnes processadas, e também aumentou o uso aumentou o contato de alguns pesticidas, porque acabou sendo utilizado um pouco mais para que tivesse mais durabilidade de algumas frutas e verduras no mercado. E com isso, tanto os produtores quanto a população pôde ter mais contato com eles durante essa fase, e isso também poderia ser um fator de risco para observar esse grande aumento, né, da puberdade precoce e relacionados à pandemia. Outro fator que daí relaciona também com a época da pandemia e aos pesticidas é o glifosato. O glifosato, ele está presente aqui, né, conforme nesse estudo. Na verdade, esse estudo ele fala de vários outros tipos de pesticidas, herbicidas, fungicidas, que estão relacionados com alterações da puberdade, mas aqui, nesse caso, como a gente tem a presença do glifosato, eu grifei ele, porque nesse nosso estudo de caso aqui a relação da família, né, a presença desse glifosato durante a avó, a mãe, todas as fases. E o glifosato, ele tem um potencial, o mecanismo dele, ele acaba suprimindo a atividade da aromatase, que é uma das células que estão presentes tanto na placenta quanto também são células embrionárias, que estão relacionadas com o aumento da concentração de LH, tanto hipofisário quanto sérico. Ou seja, lembrem lá do mecanismo de ação da puberdade. Quando eu tenho um aumento de gordura corporal, eu acabo aumentando quisspeptina, que eu acabo estimulando também, eu acabo ativando, na verdade, o gene da quisspeptina, estimulando, então, a LH e FSH, e eu levo, então, a puberdade precoce. E o glifosato, ele age de uma forma bem semelhante em relação à gordura corporal, só que nesse sentido aqui, alterando as células, as enzimas, que são as aromatases, que acabam fazendo essa conversão, então, para o LH. Então, com isso, a gente observa esse mecanismo de ação do glifosato em todas as gerações. Então, eu queria que vocês pensassem qual é o sentimento que vocês têm, né? E qual a relação desse ambiente na fase da infância, né? Na fase da puberdade, né? Que pega a infância para a puberdade. Imaginem vocês que esse aqui é o ambiente da pandemia. É o ambiente que as meninas, os meninos ficaram muito tempo sentados na frente do computador e aumentaram o consumo de alimentos industrializados. Então, qual é o sentimento que vocês têm ao ver essa imagem? É um sentimento de alegria, de angústia, de bem-estar? E agora eu quero que vocês imaginem qual é o sentimento que vocês têm ao ver essa imagem. Essa imagem traz qual sentimento? Aqui a gente está vendo crianças, né, um pouco mais novas, mas enfim, em relação ao ambiente com natureza, brincando com outras crianças, interagindo, presença de vitamina D. Olha aí a experiência que está acontecendo, né? E os agentes que eles estão tendo contato nessa fase. Então, qual é o sentimento que vocês têm? O que diferencia de uma imagem para outra? Né? Aqui a gente observa um ambiente muito mais leve e também divertido.
Então, a gente precisa entender que esse ambiente, quando se tem contato com outras crianças e também tem exposição solar, ele é um ambiente com maior presença de vitamina D. E as meninas, elas precisam muito de vitamina D, porque acredita-se que a deficiência de vitamina D estão associadas ao desenvolvimento da puberdade precoce, ou seja, meninas com deficiência de vitamina D são mais propensas a desenvolver essa puberdade precoce. E isso acontece porque existe um receptor da vitamina D, que é o VDR, que ele é expresso também no eixo hipotálamo hipófise gonadal. E esse receptor, ele pode sofrer alterações epigenéticas e alterar as funções reprodutivas. Então, sim, as meninas, elas precisam ter uns níveis adequados de vitamina D durante essa fase da puberdade. Já esse outro estudo, ele nos traz a relação de tudo que pode ter relação com fatores de riscos à puberdade precoce. Então, ele nos traz que a nutrição no início da vida e na infância tem um impacto importante, principalmente quando a gente fala aí de doenças cardiovasculares, doenças neurológicas e também, principalmente também relacionados até à mortalidade, quando se fala, por exemplo, em câncer, desmineralização óssea também. E esses mecanismos, essas interações estão associadas principalmente a um desequilíbrio energético, com o aumento de macronutrientes, deficiência de micronutrientes, e com isso, maior ativação do eixo hipotálamo hipófise gonadal, induzindo a puberdade precoce. E aqui eles nos trazem a relação da primeira fase de vida do indivíduo, que é a fase da período de amamentação e também de introdução alimentar. Ou seja, quando a criança acaba tendo maior exposição a fórmulas infantis, diminuição do tempo de amamentação, a ingestão de alimentos antes do tempo, associado com alimentos com aumento de calorias, e também o uso de fórmulas à base de soja, estão associados com alterações na microbiota intestinal, aparecimento de sobrepeso e obesidade, e também alterações estrogênicas. E isso são fatores de risco também para a puberdade precoce, relacionados a essa primeira fase da vida, a primeira infância. Já na fase da infância e da puberdade, a gente observa aqui que um aumento no consumo de alimentos calóricos, baixos em proteínas, ricos em carboidratos, estão associados com alteração no IGF-1, aumentos nos níveis de leptina e também alterações nos hormônios sexuais. E que uma dieta mediterrânea, por exemplo, poderia ajudar a controlar isso e ser um tipo de alimentação preventiva para a puberdade precoce, enquanto que uma alimentação industrializada está relacionada com esse aparecimento. Então, aqui outro estudo mostrando essa relação, né, do ambiente, e principalmente nessa fase da puberdade, que as interações, as mudanças, né, tanto ambientais, ter o apoio psicológico, fazer atividade de educação alimentar e nutricional são necessárias para que a gente consiga controlar a obesidade e o ganho de peso, e que esse papel, né, esses manejos com multiprofissionais, eles são necessários, e também o apoio familiar. Então, a família tem que estar comprometida também para que se consiga ter um bom resultado nessa fase de vida. Então, o que a gente tem que orientar? Encontros com atividade de educação alimentar e nutricional, aprender, ensinar a família a comer melhor, mudança na rotina, higiene do sono é extremamente importante, diminuir o tempo de telas também, exposição solar, prática de atividade física, aumentar o consumo de frutas e verduras e, se possível, orgânicas também, e, se for necessário, suplementar a vitamina D também. Claro que tudo isso vai ser avaliado conforme a idade e exames bioquímicos também. E um ponto bem importante é fazer a distribuição dessa alimentação durante o dia, porque esse aumento, às vezes, calóricos em apenas em refeições pontuais, por exemplo, às vezes a gente vê meninas que passam a manhã inteira sem comer, comem uma quantidade muito grande no almoço ou muito grande na janta, diminui esse consumo durante os intervalos, acaba tendo maior preferência para alimentos mais calóricos, diminui o consumo de frutas e aumenta o peso também. Então, aqui as principais pontos relacionados à puberdade, gente, é evitar o excesso de peso, né? Controlar isso com bons hábitos alimentares, com bons hábitos alimentares que eu quero dizer relacionados à ingestão de proteína, de raízes, de frutas, de verduras, de tomar água também é extremamente importante, diminuir o consumo de açúcares e alimentos ricos em gorduras saturadas, e também corantes, conservantes, produtos químicos contaminantes são extremamente
Além disso, também, estimular a amamentação exclusiva até os 6 meses, como a gente viu, é um fator que está relacionado também com a puberdade precoce. Já, então, sabendo que tudo isso pode acontecer na puberdade, como seria, então, na adolescência? Que é uma fase de transição, que é onde a menina começa a virar mulher, e então vem muitas questões fisiológicas, psicológicas também. Então, a adolescência, ela começa com o aparecimento, né, de alguns caracteres sexuais, que cessa, né, com o crescimento somático das células, e a gente observa o aumento de massa corporal e modificação também. Associado a isso, a gente também tem uma demanda nutricional diferente por esse aceleramento do crescimento, e também é uma fase que aumenta a ingestão de fast foods devido à presença da vida social. Então, é uma fase de grande desafio tanto para a menina, que vai virar mulher, quanto também para a família. E essa fase da adolescência, que a menina muitas vezes não se reconhece, é uma fase que existe a preocupação com o corpo e também alguns impulsos relacionados à parte tanto mental quanto física. Então, durante essa fase, muitas vezes é a fase onde a menina pode descobrir síndrome do ovário policístico, diabetes tipo 2, alguns transtornos alimentares, a obesidade e também a TPM. Hoje eu vou falar mais sobre a síndrome do ovário policístico e da TPM nessa fase, porque os outros fatores também estão relacionados aqui também na SOP e na TPM. Quando a gente fala na síndrome do ovário policístico, ela tem uma relação muito grande com o fator estresse. Muitas vezes a gente tenta entender o motivo de, às vezes, ter a síndrome do ovário policístico e observa-se que mecanismos epigenéticos associados ao período gestacional, ou seja, a menina na fase da puberdade, pode ter uma relação com alterações epigenéticas via estresse no período da gestação, mediadas principalmente pelo aumento dos androgênios, e com isso a gente tem esses fatores, tanto sociais quanto psicológicos, atuando no estado atual da menina, dessa fase da adolescência, levando, então, ao aparecimento do síndrome do ovário policístico. Claro que na síndrome do ovário policístico a gente tem diferentes tipos de fenótipos, mas o que se sabe, da grande maioria das vezes, é alterações no ciclo menstrual, aparecimento de pelos em várias partes do corpo, e essas alterações, elas sofrem elas sofrem alterações via mecanismos epigenéticos já lá na fase da gestação. Então, acredita-se que esse fator tem uma relação muito grande com o período de estresse, pelo aumento também de espécies reativas de oxigênio. Associado a isso, a gente observa que essas marcações epigenéticas relacionadas à SOP têm um fator cerebral importante, porque a gente observa que essas alterações, elas vêm de mães que passaram por um estresse muito grande durante a gestação e que isso acaba levando a um desequilíbrio no metabolismo energético. Por exemplo, levando alterações em genes associados a acetil-CoA, por exemplo, na fase de acetilação, ou também de desacetilação, e isso principalmente voltados com genes relacionados às vitaminas do complexo B, ao ciclo de um carbono, que é o ciclo do metilfolato, e da vitamina B12, e também da alfa-QG, que também é uma enzima aí relacionada ao metabolismo energético. Ou seja, esse processo de síndrome do ovário policístico, ele tem um fator muito importante com o estresse oxidativo, e isso pode ter também relação, essas espécies ativas de oxigênio acabam também tendo relação com os nossos genes e algumas vezes podendo ser silenciados ou ativados conforme cada indivíduo. Então, isso varia muito conforme o que a gente vai avaliar. Por exemplo, quando a gente pensa em programação metabólica, cada nutriente tem um mecanismo diferente, né? Tanto na relação epigenética, como também ao estresse oxidativo, a outra expressão de proteínas, tudo depende do que a gente quer avaliar, né? Nem todo mecanismo é igual para todos os nutrientes que a gente está avaliando nessa fase da programação metabólica. E ainda relacionado à síndrome do ovário policístico, a gente observa que existe uma associação entre aumento do tecido adiposo, aumento da ingestão de carboidratos e gorduras saturadas, levando aí então ao aumento dos androgênios, e com isso a gente pode ter tanto uma uma hipermetilação com alterações nas estonas e fazer um processo de levar, então, a aumento de resistência à insulina, hipersulinemia e também aumento de inflamação com aumento de TNF-alfa, por exemplo.
Então, o período da síndrome do ovário policístico, quando relacionada ao diagnóstico na adolescência, tem esse fator ambiental aí bem importante e também a sua relação com o período da gestação. Pensando em manejos da síndrome do ovário policístico na adolescência, esse estudo nos traz a presença do minoxidil, que é um nutriente que tem evidência científica com controle de glicemia e que em doses de 2.000 miligramas ao dia seria o suficiente para ajudar a controlar, por exemplo, o ciclo menstrual e também a resistência à insulina. Mas existem estudos de 1 até 4 gramas ao dia, de 12 a 24 semanas de tratamento. Outro fator também importante é que ele ajuda a controlar também o hiperandrogenismo. Além disso, a gente observa que durante essa fase da adolescência, muitas vezes junto com a síndrome do ovário policístico, como tem relação com a resistência à insulina, e também se a gente observa maus hábitos alimentares nessa fase, tem também relação com o diabetes tipo 2. Então, a adolescência e síndrome do ovário policístico, diabetes mellitus tipo 2 também tem relação. Esse estudo já foi feito também com adolescentes com SOP, com idade de 17 anos. Foi utilizado o tratamento com 400 miligramas de ácido alfa-lipoico e 1.000 miligramas de minoxidil. Nesse estudo, foi feito esse tratamento durante 3 meses e observou-se também uma regularização do ciclo menstrual. Então, são 2 tipos de suplementos que poderiam estar ajudando essa adolescente durante o período relacionados, então, ao descobrimento da síndrome do ovário policístico. Quais são as fontes de minoxidil na nossa alimentação? Seriam os cereais integrais, as leguminosas, as oleaginosas, o melão cantaloupe, que é aquele melão mais amarelado, né? E também as leguminosas germinadas, por exemplo, que também acabam aumentando a biodisponibilidade do minoxidil. Além disso, a gente observa que a síndrome do ovário policístico tem um impacto muito grande também com alguns fatores ambientais e também como o uso de bebidas alcoólicas e sedentarismo. Observa-se que durante essa fase, muitas vezes o estilo de vida da adolescência é um pouco conturbado, né? Então, como que seria o ideal quando a gente pensa dessa fase? Assim, geralmente a maioria das meninas, dos meninos acabam no período que está muito presente o celular, a tela do computador. Então, como o estilo de vida dessa adolescente poderia influenciar na síndrome do ovário policístico e como que a epigenética e a alimentação são pontos que a gente poderia estar mediando para poder, então, ter uma boa aderência ao tratamento durante o acompanhamento nutricional nessa fase, né? Esse estudo, ele nos traz bem essa relação de que uma dieta rica em carboidratos refinados, açúcares, estão associados a um processo de aumento das toxinas pró-inflamatórias, enquanto que o ambiente sedentário também está associado ao aumento de estresse oxidativo, resistência à insulina, uma inflamação crônica, aumento de circunferência abdominal, obesidade, e que esse processo inflamatório pode levar também à síndrome do ovário policístico. E, principalmente, quando a gente tem a modulação desse processo, com aumento de ômega 3, aumento das brássicas, como, por exemplo, brócolis, de legumes, de castanhas, de oleaginosas, estímulo da prática de atividade física, ou seja, modular esse ambiente, pode fornecer uma atividade anti-inflamatória e, com isso, melhorar a saúde ovariana. Então, quando a gente pensa nesse ambiente relacionado à atividade física, esse estudo ele nos traz quais genes poderiam ter influências epigenéticas associadas ao processo da adolescência. E eles observam que os principais genes candidatos ao processo de metilação do DNA seria o TNF-alfa, que é uma interleucina pró-inflamatória, e a GPX, que é uma enzima antioxidante. Então, esses seriam duas proteínas, né, que seriam associadas, então, com também as alterações ambientais, principalmente quando a gente observa um ambiente mais sedentário, rico em alimentos industrializados. Além disso, também existem alguns microRNAs que também podem ter relação com esse ambiente sedentário. Então, modular o ambiente é essencial. A gente fala muito do alimento, mas o ambiente ele tem um fator muito importante nessa fase da puberdade e adolescência. Pensando nisso, né, modular a inflamação, função imunológica, o processo antiogênico e também pensar na prevenção de doença cardiovascular, estimulando a atividade física, é extremamente importante. Principalmente também pela presença, se for possível, de ser ao ar livre, para ter contato mais também com a vitamina D, porque são indivíduos que acabam tendo ficam mais tempo em salas de aula e também em ambientes fechados.
Então, modular a inflamação é essencial durante essa fase da adolescência, e isso também pode ajudar lá nos sintomas da TPM, nessa fase, que é uma fase que também desencadeia muitas vezes junto ainda com a síndrome do ovário policístico, ou também isolada. Então, a TPM, gente, ela é uma fase da saúde de nós, mulheres, que a grande maioria das mulheres tem, e que está associada aí com tem uma relação muito grande com a qualidade da dieta durante os sintomas da TPM. E esse estudo nos traz essa comprovação de que a qualidade da dieta pode agravar os sintomas da TPM nos adolescentes. A fase da TPM, né, que é a tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual, ela é caracterizada pelo alterações, né, com sintomas físicos, afetivos e comportamentais, principalmente durante a fase lútea, que é quando a gente tem um aumento da progesterona. Durante essa fase, muitas vezes, algumas meninas e mulheres podem ter aparecimento de acne, alterações de humor, irritação, tristeza, alegria, então tem uma oscilação muito grande. Se vocês olharem a regulação do ciclo menstrual, vocês observem como nós, mulheres, passamos por ondulações. Então, sempre respeitem uma mulher. Olhem para ela olhando esse ciclo menstrual. Olha as oscilações que ela passa durante o mês. Não é fácil, gente. Então, assim, ao atender uma mulher, pensem nisso. Ela nunca vai estar todos os dias iguais, porque todos os dias ela tem alteração. Estrogênio, LH, progesterona. Então, a gente tem que ter esse olhar também voltado à saúde da mulher com esses hormônios. E, principalmente, quando a gente observou ali a relação do aumento de gordura corporal, alterando, então, esses hormônios. E na fase da TPM não é diferente. E esse ponto da relação da TPM, a gente observa uma alteração epigenética, principalmente no gene do BDNF. O BDNF, a diminuição dessa proteína está associada com o transtorno disfórico pré-menstrual, que daí é algo um pouco mais sério, são sintomas mais graves do que a TPM, e que alguns nutrientes poderiam modular, então, esse BDNF, essa proteína. Esse estudo aqui, ele nos traz, que é um estudo randomizado, duplo cego, controlado, foi comparado, então, placebo com tratamento, que nesse caso foi a curcumina, foi utilizado dose de 100 miligramas no período das 12 horas do meio-dia, durante 10 dias no mês, que seriam 7 dias antes da menstruação e até 3 dias após o início da menstruação, por 3 ciclos menstruais, por 3 meses. E foi observado o aumento do BDNF e melhora dos sintomas também da TPM. Esses sintomas da TPM, quando eu falo aqui, são sintomas físicos e comportamentais e de humor. Aqui nesse gráfico a gente consegue observar bem essa relação da diminuição dos sintomas quando associado à presença da curcumina. Por quê? Porque a curcumina ela acaba tendo uma interação com esse gene e melhora a sua expressão, e com isso a gente tem modulação dessa proteína. E com isso melhora dos sintomas. Então, como usar a curcumina através do alimento? O ideal seria de 2 a 9% dos curcuminoides, seria um princípio ativo, e também na dose de 200 miligramas, que no alimento a gente encontra de 2 a 9 gramas, usando, então, a curcumina. É sempre interessante associar a piperina, que é a pimenta do reino, e uma gordura junto para melhorar a sua absorção da curcumina. Então, por exemplo, numa preparação, utilizar no final da preparação um açafrão com um pouco de pimenta do reino e azeite de oliva ao finalizar a sua preparação. Aumenta a sua biodisponibilidade, por exemplo. Outro nutriente bem importante que tem relação com a epigenética nessa fase da TPM na adolescência é o zinco. O zinco ele foi utilizado com 60 mulheres de 18 a 30 anos nesse estudo, numa dose de 30 miligramas, durante 12 semanas. E foi observado também que o zinco ele melhora os sintomas da síndrome pré-menstrual, aumentando então a capacidade antioxidante total e também os níveis de BDNF. E onde é que a gente encontra o zinco? Em carnes, ovos e algumas castanhas também. Então, é bem disponível na nossa alimentação, mas, quando necessário, a suplementação poderia ser ajudada. Pode ajudar, né? Outro estudo também de outro nutriente importante é a vitamina D. Já tinha falado um pouco na puberdade, mas aqui esse estudo foi feito com adolescentes com sintomas de síndrome pré-menstrual, onde eles fizeram uma dose mais alta aqui, 50 mil unidades por semana durante 9 semanas. E foi observado melhoras nos sintomas e também, principalmente associados a sintomas psicológicos, né? Principalmente alterações de humor e também irritabilidade.
Além disso, a gente sabe que a vitamina D, através desse estudo, qual é o mecanismo de ação dela, né, quando a gente se fala relacionado à epigenética, por exemplo. Existe uma presença do receptor da vitamina D nas células da granulosa ovariana, e com isso a gente fornece um mecanismo pelo qual a vitamina D poderia atuar modulando a expressão do estrogênio, e esse mecanismo pode ser, então, relacionado com a ativação desse receptor quando se tem a presença da vitamina D e também a exposição durante essa fase da adolescência. Então, aqui as doses geralmente utilizadas nos estudos é de 2 a 4 mil unidades ao dia, mas, claro, a exposição solar é sempre bem importante, e tudo isso vai variar conforme também o estado bioquímico dessa adolescente. Então, alguns pontos importantes e que a gente tem de evidência de modulação nutricional é o ácido alfa-lipoico, o minoxidil, a vitamina D e o zinco, e também tem outros tipos de chás, por exemplo, que poderiam estar ajudando, como chá verde, resveratrol, magnésio, daí pensando em nutrientes, né, o resveratrol, magnésio e cálcio também para TPM. E lembrando sempre de modular o ambiente, né, atividade física e qualidade nutricional também. Então, agora eu quero que vocês pensem como que fica todas essas marcações epigenéticas para o período da pré-concepção. Ou seja, imaginem que essa passou por uma puberdade precoce, tem muita TPM ou tem SOP, descobriu na adolescência, como que fica tudo isso para o período da pré-concepção? Ou seja, eu desejo engravidar. E agora, né? Como que está como que está no ambiente e alimentação e como que isso pode impactar na próxima geração? Então, para falar disso, a gente não pode deixar de falar dos 1000 dias. Na verdade, hoje a gente fala mais dos 1100 dias, que seriam 1000 dias que engloba, né, o período da gestação, primeiro ano e segundo ano de vida do bebê, e os 1100 dias seria o período que antecede a gestação, que seriam 100 dias antes. Ou seja, se programar pelo menos 100 dias antes para você engravidar. Traz benefícios aí, tanto para uma gestação saudável, quanto para uma criança mais saudável futuramente também. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pré-concepção. Na pré-concepção, eu quero levar em consideração que a mãe dessa nossa menina do estudo de caso, ela demorou 2 anos para ter a primeira gestação, e que isso já é considerado infertilidade. A infertilidade ela é uma doença, ela é considerada uma doença do sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, e ela se caracteriza, né, pela incapacidade de conseguir engravidar após 2 meses. Mas hoje, na prática, a gente sabe que a partir de 6 meses a gente precisa já investigar por que não está acontecendo essa gestação. A prevalência da infertilidade ela vem aumentando muito, aumentou de 1 a 3% no ano de 1990 a 2017 no Brasil, então é um aumento bem grande, então a gente precisa ter bastante atenção em relação a isso. A relação da fertilidade, por exemplo, com o gene da quispeptina, que como eu já citei anteriormente, ele está relacionado principalmente, que não seria mecanismo epigenético, seria uma mutação no receptor da quispeptina, que está associado, então, à infertilidade. Nem sempre todos os mecanismos a gente consegue encontrar evidência através da epigenética, então esse aqui eu quis trazer por ser uma mutação, mas que também eu acho bem interessante a gente entender o mecanismo relacionado a esse gene na infertilidade, e que a quispeptina ela acaba estimulando, como a gente viu, né, o hormônio liberador de gonadotrofina, e com isso a gente tem a liberação do LH e do FSH. Quando a gente tem uma mutação nesse gene, a gente acaba não tendo esses hormônios e tem, então, alterações no ciclo menstrual em relação com a infertilidade. Outra relação muito importante na infertilidade é a presença dos disruptores endócrinos. Aqui eu trouxe também novamente o glifosato, que é o que está bem presente aqui no nosso estudo de caso, que o mecanismo do glifosato também, ele já está associado com o mecanismo epigenético, que ele também altera a quispeptina, tanto no ovário quanto no endométrio, e acaba tendo essas relações. No endométrio que eu quero dizer em relação ao processo inflamatório, né? Porque acaba que muitas vezes essa não menstruação ou um ciclo inadequado, com aumento muitas vezes de fluxo menstrual, pode levar a um processo inflamatório e também dificultar a gestação. Então, o glifosato ele é um disruptor endócrino que tem alterações também epigenéticas nesse ciclo da ativação do eixo hipotálamo hipófise gonadal, e então a gente tem relação com a infertilidade também.
Então, para que a gente entenda essa relação da infertilidade com a epigenética, esse estudo mostra que a inflamação de baixo grau, que vocês viram ontem com a Alessandra, ela impacta de forma tanto direta quanto indireta na fertilidade feminina. E quando a gente fala inflamação de baixo grau, aqui está relacionado ao ambiente, ao estilo de vida, à dieta, às alterações da microbiota intestinal, que pode levar, por exemplo, a endometriose, adenomiose, síndrome do ovário policístico, parto prematuro, aborto. Então, tudo isso pode ter relação, sim, com esse ambiente que a mulher está inserida e que muitas vezes parece ser inofensivo, mas que já pode impactar na infertilidade. Sendo que a infertilidade também está associada, por exemplo, ao envelhecimento ovariano. O envelhecimento ovariano, ele é também conhecido como a reserva ovariana, né, que pode ser definida com a perda da saúde reprodutiva dos ovários e dos óvulos, dos óvulos, e está associado com esse declínio do número dos folículos ovarianos. E esse envelhecimento ovariano é muito diferente do que a gente pensa que acontece com a idade. Nem sempre o fator idade é o ponto-chave. Muitas vezes o estresse, por exemplo, o ambiente estressante pode levar a alterações e diminuir, então, essa reserva ovariana e levar ao envelhecimento ovariano precoce, como, por exemplo, em torno de 25 ou 30 anos. E se sabe hoje que a idade é um fator bem importante quando a gente se pensa em fertilidade, principalmente porque as mulheres estão engravidando mais tarde, e esse estudo ele nos traz bem essa relação dos números de folículos, né, e a presença de embriões aneuploides, e também a relação tanto com a infertilidade, quanto também com o aparecimento aí da menopausa. Então, a idade ótima da fertilidade seria entre 20 e 30 anos. A partir dos 30 já começa a ter o declínio, e a partir dos 40 a chance diminui, e principalmente aumentando aí os números dos embriões aneuploides. Então, a gente precisa observar que a idade ideal para ter filhos seria entre 20 e 30 anos. Mas qual é a idade que a grande maioria das mulheres está tendo filhos hoje? Dos 30 ao 40. Por quê? Por aquele fator inicial que eu citei lá no início da palestra. A relação do ambiente, né, do mercado de trabalho, estudos, carreira. Então, esse é um fator que vai ficando para depois. Então, hoje se fala muito sobre congelamento de ovos, por exemplo, para ter essa gestação futuramente, para que não aconteça, então, esse envelhecimento, para prevenir, né, que quando chega a idade e o fator do envelhecimento ovariano acabe atrapalhando a gestação, o início da gestação, né? Então, esse envelhecimento ovariano, ele está relacionado com o aumento de LH-FSH e diminuição do antimileriano, estradiol e inibina B, que são hormônios relacionados e que têm impacto muito grande com o estresse oxidativo e também o estilo de vida. E esses hormônios, principalmente o antimileriano, ele é o melhor marcador de reserva ovariana, e que quando se tem baixos níveis dele, está associado a baixos níveis de reserva ovariana, envelhecimento ovariano e também a infertilidade. E é importante a gente ressaltar que durante esse processo de infertilidade, de tentativas de engravidar, após 6 meses o casal que está tendo relações desprotegidas, isso é um ponto bem importante, porque às vezes a gente está atendendo casais que pensam que está tentando engravidar, mas ainda continua tendo relações desprotegidas e não regulares. Então a gente também tem que pensar que o básico precisa ser feito. Então essa fase do envelhecimento ovariano, quando a gente avalia, passou 6 meses, o casal está com tudo isso em dia e não está conseguindo engravidar, a gente tem que avaliar, e um dos hormônios chaves é o antimileriano. Assim como também os hormônios do ciclo menstrual, como, por exemplo, progesterona, estradiol, LH, FSH, tudo isso deve ser avaliado. E pensando principalmente nesse envelhecimento ovariano, qual seria o gene que teria maior relação com esse aparecimento, né? Então, a epigenética tem relação também com o envelhecimento ovariano, e o principal gene hoje, com maior evidência, é o FMR1, que ele também é expresso nas células da granulosa e controla a foliculogênese. E quando a gente tem, por exemplo, uma maior metilação nesse gene, ele está associado, uma diminuição, da metilação nesse gene, e a gente observa, então, um envelhecimento ovariano e a redução da foliculogênese, ou seja, diminuindo também a taxa de uma gestação. Então, alterações epigenéticas nesse gene estão associadas com o envelhecimento ovariano. Então, como que a gente poderia modular esse gene? Principalmente através da coenzima Q10 e também da curcumina. A curcumina, ela está em todas, gente. É um
melhor alimento quando a gente vai pesquisar para qualquer área. Ela, pelo seu potencial anti-inflamatório, tem muita evidência científica para várias coisas, mas claro que a gente tem que ter cautela em relação à dose também. Mas voltando à coenzima Q10, ela é um nutriente que está associado com infertilidade, principalmente quando tem baixos níveis. Ele é um nutriente que, quando se pensa em reserva ovariana, pode ser utilizado. Esse estudo ele foi feito com mulheres que iam passar por fertilização in vitro e 60 dias antes do tratamento utilizaram coenzima Q10 durante 3 vezes ao dia, 200 miligramas em cada vez, ou seja, era 600 miligramas de coenzima Q10 todos os dias. É uma dose alta, tá? Geralmente, na prática, a gente usa 200 miligramas. Então, a gente tem que pensar que esse aqui também é um suplemento um pouco mais caro. Mas, geralmente, pessoas que estão fazendo fertilização in vitro já querem investir para poder ter mais sucesso. E foi observado um aumento na taxa de fertilização e também em relação, por exemplo, ao grupo controle. Outro fator importante é que, em relação a esses princípios ativos, aqui mais voltado à curcumina, é a modulação do estresse oxidativo no envelhecimento ovariano. E a curcumina, ela tem esse potencial. Ela acaba melhorando a função mitocondrial, inflamação, e com isso, melhora, então, diminui, aumenta as chances, né, de ter mais óvulos, e com isso, diminui um pouco essa relação no processo do envelhecimento ovariano, podendo retardar esse processo. Então, a doses, teve um estudo que foi feito em animais, que daí essa dose de 100 miligramas por quilo ao dia, e outro que foi feito em humanos, que pode variar aí as doses de 200 a 1.500 miligramas ao dia. Então, são estudos que pegam desde as doses mais baixas às mais altas. Um ponto importante da curcumina é que quando essa paciente ela já não está tendo relações desprotegidas, a gente tem que suspender, porque se caso ela engravide tomando curcumina, por ser um alimento muito anti-inflamatório, pode também expulsar o feto e levar ao aborto. Então, a curcumina, gente, ela deve ser usada pré-concepção, tá? Pensando na programação, nunca no momento de que o casal já está tentando engravidar. Outro ponto importante em relação ao envelhecimento ovariano é a obesidade. Esse estudo mostra essa relação entre o aumento de IMC e diminuição do antimileriano. Então, modular o peso é extremamente importante para essas mulheres. E também aumentar a ingestão de outros fitoquímicos, né? Aqui a gente, aumentando um pouco a imagem, resveratrol tem evidência, as antocianinas também, a quercetina, né, a curcumina. Então, assim, modular essa alimentação é extremamente importante, principalmente que a gente tem uma melhora da biogênese mitocondrial, aumenta a PGC1-alfa, também melhora alguns genes relacionados à leptina também, então a gente precisa melhora essa resistência à leptina e também a modulação nesse gene, então melhorando então o processo tanto anti-inflamatório quanto por exemplo, relacionados à apoptose. Então elas têm um efeito bem interessante aí na pré-concepção. Então, quais seriam outros nutrientes importantes para essa fase? O ômega 3, que não dá para trazer tudo aqui, então eu trouxe um pouco resumido. O ômega 3, a vitamina B9, que é o metilfolato, a vitamina B12, a vitamina D, a vitamina E, o ferro, o zinco e também o cálcio. Lembrando, gente, que quando a gente pensa em todos esses nutrientes, essas doses, né, tudo isso a gente tem que avaliar conforme os exames bioquímicos da paciente. A gente não pode suplementar, assim, uma dose AES e pronto. Não, tudo isso é avaliado individualmente. E lembrando que nem tudo isso a gente tem evidência em relação a mecanismos epigenéticos. Tá? Ainda os estudos são muito iniciais ainda, como eu trouxe o que há de mais novo em relação a isso, mas, por exemplo, nem tudo a gente tem, porque é uma área que também está começando a ser mais investigada, né? A área da programação metabólica é uma área que a gente pode se dizer nova, é uma ciência nova, então tem muita coisa ainda para ser explorada. Mas, de uma forma geral, pensando na programação, na pré-concepção, o que essa mulher precisa ter de níveis adequados, esses nutrientes são peças-chave. Outros também importantes é a carnitina, que também é bom para a saúde do homem. Os probióticos variam as cepas conforme também a necessidade do paciente. A melatonina tem uma relação também com o envelhecimento ovariano e o resveratrol. Então, todos esses nutrientes devem ser avaliados conforme a necessidade de cada paciente. Lembrando que a base é sempre alimentos in natura e preferência por frutas e verduras avermelhadas, arroxadas e alaranjadas. E, claro, o ajuste de macro e macronutrientes é essencial, né? Principalmente aí quando a gente fala no excesso de carboidratos, deficiência de proteína, isso tudo tem que ser ajustado. Mas o ponto-chave, quando a gente fala na fertilidade, é pensar que as mulheres que desejam engravidar, elas estão literalmente correndo atrás do positivo.
muitas já estão nesse processo há muito tempo, ou muitas já passaram por FIVs, mais de uma. Então, quando elas chegam para a gente querendo algo que ajude, a gente precisa sonhar junto com ela, a gente precisa apoiar ela e deixar esse ambiente entre profissional e paciente ainda mais prazeroso, para que ela tenha prazer em cuidar da sua suplementação, da sua alimentação. Então, a gente precisa orientar e sonhar junto com ela. Eu acho que esse é o ponto principal ao atender uma mulher, é se colocar no lugar e pensar como ela gostaria de ser atendida e como esse ambiente entre nós profissionais e ela é essencial para a aderência no tratamento. Então, aqui alguns pontos principais, né, desse período da pré-concepção, conforme eu falei para vocês, ajustar a alimentação, entender o ciclo menstrual também é importante, e também suplementação conforme a necessidade de cada indivíduo. Agora, falando um pouquinho sobre a gestação, agora eu quero que vocês imaginem, né, essa mulher que se programou para engravidar, que ela está tendo aí, então, uma gestação programada, com seus níveis todos adequados. E uma que não está tendo, como, por exemplo, a do nosso estudo de caso, que não teve muitos, e acabou desencadeando uma diabetes gestacional. A gestação ela é dividida em 3 trimestres, o primeiro, o segundo e o terceiro. Ela é considerada um momento único da vida da mulher, porque tem muitas alterações hormonais e fisiológicas que podem impactar para o resto da sua vida, não somente do bebê. Então, aqui eu queria deixar uma pergunta. Quem aqui já é mãe, né, já passou pela maternidade, qual foi a mulher que foi a mesma depois da maternidade? É difícil aqui diga que sim, que continua a mesma, porque a gente muda muito, muda a nossa rotina, muda a nossa alimentação, muda os nossos objetivos. Então, esse ambiente da gestação e pós-gestação, ele é totalmente diferente dos outros que eu falei para vocês. Então, a gestação é o período que sofre diversas alterações ambientais e também alimentares. Então, essas alterações, tanto maternas quanto para o bebê, podem levar a, por exemplo, alterações do sistema cognitivo, sistema endócrino, metabolismo de macro e micronutrientes, formação de músculo e também tecido adiposo. Pensando nisso, eu quis trazer esse estudo que eu encontrei esse final de semana, que ele é de 2021, ele não é desse ano, mas que ele fala muito da relação do estresse, né? Do estresse materno, que é uma dieta materna inadequada associada ao estresse, tem uma relação muito grande com o transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e a esquizofrenia. Porque hoje o número do transtorno do espectro autista ela vem aumentando gritantemente, assim, a gente observa cada vez mais o aumento do autismo, e esse estudo nos traz que pode ser uma relação materna. Claro que ainda tem muita investigação em relação a isso, a gente não pode botar isso como o principal ponto, mas é algo que a gente pode pensar no momento da gestação, né? Modular o estresse é extremamente importante e também modular a alimentação. Por quê? Acredita-se que existem algumas alterações epigenéticas mediadas via neuroinflamação na micróglia, e com isso a gente tem alteração no eixo intestino-cérebro, que acaba levando a uma disbiose intestinal e podendo ter, então, alterações cerebrais no bebê. Acredita-se também que níveis baixos de proteína, ômega 3, zinco, ferro, vitamina B9, B12 e D na fase da gestação pode aumentar a predisposição, e quando tem consumo exagerado, né, de carboidratos, gordura saturada, B9, sódio e iodo também. Observem, a B9 ela pode ser prejudicial tanto em baixas doses quanto também em altas doses. Então, tem estudos que mostram essa relação do excesso também e também da deficiência. Então, buscar o equilíbrio dessa vitamina essencial, e ela deve ser suplementada durante toda a gestação, mas sempre acompanhando os seus níveis sanguíneos. Então, eu quero que vocês lembrem da nossa paciente aqui, que ela ganhou 25 quilos na gestação, teve diabetes gestacional e deficiência de algumas vitaminas também. Então, pensando nisso, né, esse ambiente da gestação com essa relação ambiental e também de má alimentação está relacionado com a obesidade infantil, como isso já tem evidência. Então, isso é um ponto importante que a gente observa aqui nesse nosso estudo de caso. Ela teve diabetes gestacional e a filha está com obesidade infantil também. E que, quando a gente pensa no disruptor endócrino presente no nosso estudo de caso, que é o glifosato, a gente acaba tendo uma alteração no IRS1, na cateína GUT4, que são genes associados com resistência à insulina. Então, alterações epigenéticas nesse gene via glifosato pode levar a hiperglicemia, dislipidemia e também disfunções renais e hepáticas associadas ao estresse oxidativo no período da gestação. Então, o glifosato aí é um ponto que a gente também, que é um fator ambiental associado
a essa fase. Então, o que a gente precisa observar? Que a obesidade materna, diabetes gestacional, deficiências nutricionais podem levar a marcações epigenéticas intrauterinas e que isso pode levar à predisposição a algumas doenças. Então, essas marcações epigenéticas, como eu já falei lá no início, têm uma relação bem forte com a placenta. Então, acredita-se que esse é o tecido principal envolvido nessa fase, e que pode, então, ter associação com um aumento de citocinas pró-inflamatórias, e com isso alterar o aumento de tecido adiposo já nessa fase intrauterina, isso mediado por metilação do DNA, regulação também das modificações nas histonas, e também através dos microRNAs. Isso pode levar um fenótipo aí à doença cardiovascular. Outro ponto importante é a alteração no gene da leptina. Observa-se que gestantes obesas acabam tendo uma maior metilação na leptina, com isso, no gene da leptina, com isso associado, então, com fatores de diabetes e também síndrome metabólica durante a vida adulta. Então, a placenta ela é um órgão transitório, né, que faz essa comunicação entre a mãe e o bebê, e ela precisa estar ali presente para que aconteça uma gestação saudável. É ali que ocorrem todas as trocas desses nutrientes. E que quando a gente pensa nessa troca, a leptina ela é um órgão que faz não somente troca de nutrientes, mas também é um órgão endócrino, tem liberações de leptina, de grelina, e também das citocinas. Então, ele é um órgão essencial e que deve ser uma saúde, né? Precisa fornecer tudo de uma forma mais saudável e correta possível. Relacionado a esses genes, alguns genes, principalmente em relação à placenta, esse estudo nos mostra que um aumento de glicose e colesterol materno está associado com aumento do PPR-gama, devido ao mecanismo de metilação do DNA e também do NF-κB, que está associado com citocinas pró-inflamatórias e então associado com com um aumento de lipídios no sangue, no bebê. Então, essa relação de mecanismos epigenéticos via placenta relacionados ao diabetes gestacional leva a alterações intrauterinas. Aqui a gente consegue ver também a relação da adiponectina, que acaba tendo também uma diminuição dela e um aumento de TNF-alfa, que deveria ser ao contrário, né? A gente deveria ter um aumento da adiponectina e diminuição do TNF-alfa para ter, então, uma maior circulação adequada, na verdade, de nutrientes para o bebê. Então, a resistência à leptina, ela está associada com diabetes gestacional e obesidade materna e que está associada também com bebês maiores, né, com a macrosomia. E que observa-se através desse estudo que essas alterações, elas podem ser melhoradas modulando o estresse oxidativo e com isso também o perfil metilatório do gene da leptina via dieta do Mediterrâneo. O grande questão é que a dieta do Mediterrâneo ela é rica em polifenóis, e no último trimestre da gestação, os polifenóis eles devem ser utilizados com cautela, porque estão associados à constrição do ducto arterial. Então, a gente tem que avaliar também conforme os exames do ecocardiograma da gestante. Além disso, também observa-se que existem alguns estudos relacionados com a modulação dessa glicemia e também da microbiota intestinal, como, por exemplo, os probióticos e o inositol, volta aqui novamente, por controlar a glicemia. E esses dois tipos de lactobacilos seriam interessantes também na modulação da glicemia no diabetes gestacional, que é o raminosos e o lácteos. Além disso, também a vitamina D é um nutriente também super importante no período da gestação, principalmente porque ele acaba modulando a histona H3-lisina 9 pelo processo de acetilação com a liberação da FOX1. Então, a deficiência de vitamina D pode levar a essas alterações e também prejudicar ainda mais devido a esse processo de hiperglicemia. Outro nutriente também bem importante são as vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B1 e a B2, nesse caso, que a sua deficiência está associada com maior aparecimento de diabetes gestacional, então modular e trazer esses nutrientes é importante, e principalmente tanto no primeiro e no segundo trimestre. As doses variam aí em torno de 30 miligramas durante essa fase. Lembrando que as vitaminas do complexo B, não só essas que eu falei são importantes, mas também a B9, a B12 e a B6, que fazem parte do ciclo de um carbono, que são enzimas importantes aí para tanto o período da gestação, quanto também da pré-concepção. Principalmente pensando em suplementar na forma ativa, que é através do metilfolato, para garantir, então, uma melhor absorção, uma vez que existem
a relação de polimorfismos nesse gene, mas não seria mecanismos epigenéticos, e sim polimorfismos, que são coisas diferentes, né? Então, a gente precisa entender alguns mecanismos, mas eu quis trazer aqui porque é algo bem frequente a gente pensar em já suplementar o princípio, a forma ativa da vitamina B9, porque senão a gente, como nem todo mundo consegue fazer o exame, a gente garante uma melhor absorção desse nutriente. Outro ponto também bem importante é a vitamina B12, que a sua deficiência também está associada com o aumento do risco de diabetes, tipo diabetes gestacional, e que outro nutriente bem importante nessa fase do diabetes gestacional que tem evidência na verdade, é um alimento, que é o farelo de aveia, que deve ser usado 30 gramas ao dia durante 4 semanas. Então, o farelo de aveia, ele tem vitaminas do complexo B, tem ferro, tem cálcio, tem magnésio. E lembrem que essa nossa paciente, ela estava com deficiência dessas vitaminas, né? Então, se ela tivesse uma ingestão de fibras, por exemplo, e também de carnes, ela acaba melhorando também os seus níveis e também a sua glicemia, certo? Principalmente o farelo de aveia, tá, gente? Não é outro tipo de... Não é farinha de aveia, é o farelo, porque o farelo acaba tendo mais fibras do que a farinha, por exemplo. Observa-se também que essas vitaminas, principalmente a B12, ela acaba tendo uma regulação epigenética através do PPR-gama. O PPR-gama, ele é um gene que está associado com o fator adipogênico de resistência à insulina. Então, baixos níveis de B12 alteram os microRNAs circulantes através derivados do tecido adiposo, podendo levar, então, a essas alterações adipogênicas. E quando a gente pensa no PPR-gama, não só na deficiência de B12, existem outros nutrientes que podem estimular esse gene, como, por exemplo, aumento de consumos industrializados, diminuição de alimentos in natura e diminuição de vitaminas do complexo B. Com isso, então, a gente encontra através da frutose, que é um alimento muito presente aí no xarope de milho em alimentos industrializados. E aproveitando, esse foi o assunto do meu mestrado, onde a gente observou, então, o efeito da frutose na programação metabólica. E observamos que o aumento de frutose está associado com o aumento do PPR-gama e indução da adipogênese. Então, é super importante a gente pensar na modulação desses nutrientes. E pensar que a redução do PPR-gama é um ponto-chave para a gente modular a inflamação no período da gestação. Então, alterações no ciclo do carbono e diminuição deles pode estar associado a alterações nesse gene. Outro nutriente também super importante é o ômega 3, que também pode ter deficiências relacionadas com o período da gestação. E o ferro também, que tem uma demanda muito grande durante a fase da gestação, e essa demanda acaba tendo diminuição dos seus níveis, e muitas vezes, quando a gente associa ao diabetes gestacional, tem que ter mais atenção. Porque muitas vezes o excesso de ferro, ele pode não ser tão interessante nesse período da gestação, conforme observado nesse estudo, pelo aumento de espécies reativas de oxigênio quando em excesso. Então, quais os nutrientes importantes nessa fase, né? O ômega 3 também volta, vitamina A, vitamina C, K2, vitamina E, colina, zinco e cálcio. E outro ponto também importante são os magnésio, selênio, coenzima Q10 e ácido alfa-lipóico. Todos esses nutrientes devem ser avaliados conforme também o trimestre da gestação e a necessidade de cada gestante. Então, aqui só um resumo de tudo que a gente observou, né, em relação ao período da gestação e a marcações epigenéticas, que os nutrientes influenciam muito na placenta e principalmente no que isso pode gerar para a futura geração. E para finalizar, então, o período da amamentação e do pós-parto, que é um período que a gente pensa, né, o bebê nasceu, e agora, cadê a mãe, né? O que aconteceu com a mãe? Algumas estão tranquilas no seu ambiente pós-parto, enquanto que outras já estão mais estressadas, com um ambiente mais depressivo e com oscilações de humor. Então, a gente precisa ter esse olhar atento para o período do pós-parto, que é um período que a gente tem que garantir todos os nutrientes e também favorecer uma alimentação exclusiva. Não é hora de fazer restrições alimentares, né? Principalmente trazer qualidade de vida para essa mãe com hidratação e também a oferta de alimentos in natura e variado também. Então, essa fase é uma fase que existe uma tríade, né, entre mãe, leite e bebê, e que essa tríade está muito relacionada com esse ambiente que essa mulher está inserida, né, o estresse muitas vezes pode prejudicar a amamentação, e como a gente viu, o menor tempo de amamentação está relacionado com alterações de puberdade, né, e também aumento de ganho de peso durante toda a infância. Então, se possível, estimular o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses é extremamente importante, e apoiar essa mãe, né, falar isso já desde a gestação.
Os nutrientes do leite materno são muitos, ele é um alimento mais rico, né? Aproveitando que a gente está aí no agosto dourado para falar um pouco sobre isso, ele precisa, a mulher muitas vezes precisa continuar a suplementação de ômega 3 para que se passe via leite materno, todas as vitaminas do complexo B, porque o organismo, ele acaba muitas vezes retirando da mãe para suprir via leite materno. Então, ele vai tirar ferro, zinco, folato, cálcio, cobre para atender essa demanda. Mas os outros nutrientes, caso a mãe não ingira e não suplemente, não passa. Então, a gente precisa garantir isso também. Por que é tão importante isso? Porque se sabe que existem alguns microRNAs presentes no leite materno que estão associados com algumas regulações em alguns genes, e eu volto falando aqui tanto da leptina quanto da OXTR, que é o gene associado à ocitocina. Então, a epigenética também influencia no período da amamentação, e isso pode levar à predisposição ou não da obesidade. Então, lembrando que essa nossa mulher, né, essa nossa gestante, nossa mãe, ela aumentou somente aos 2 meses de vida, e essa menina também só teve esse período de amamentação, e que durante esse período, né, a gente observa a relação da obesidade materna, que pode ser um ponto-chave para a redução do tempo de amamentação, que a gente observou ali através dos dados, né, que essa mulher ela teve obesidade, com isso ela tem aumento de inflamação, alterações no hipotálamo e também alterações cardiovasculares, com isso pode reduzir o tempo de amamentação até pelo período de predisposição a algumas alterações psicológicas também no pós-parto. Porque o pós-parto, gente, ele tem uma regulação muito grande da ocitocina e da prolactina, que são hormônios associados ao estresse, e a sua diminuição está associada com o aumento da prolactina, e com isso a gente pode ter ou uma amamentação mais efetiva ou não, tudo vai depender do ambiente que essa mulher está inserida. Lembrando que às vezes até o choro do bebê, na verdade, já estimula desde o período do parto, né, a liberação desses hormônios. O ômega 3 ele pode ser um fator importante aí para a modulação de depressão pós-parto, por exemplo, porque ele melhora também a expressão e a metilação do BDNF no hipocampo da prole, então isso passa via leite materno. As doses variam entre EPA e DH também. A vitamina D também é outro nutriente extremamente importante nesse período do pós-parto, porque só que ela é importante principalmente para a mãe, porque somente 20% é transferida para o leite, né? Então a gente tem que pensar na saúde materna, por isso que os bebês já são suplementados desde os 7 dias de vida de vitamina D. Então, qual é o ambiente da mãe no pós-parto, né? Geralmente, assim, é um ambiente que nem sempre está tão bem quanto a gente pensa. A gente, às vezes, acaba idealizando uma maternidade perfeita, sem momentos estressantes. Então, a gente precisa entender qual é o ambiente dessa mãe no pós-parto. Será que ela tem rede de apoio? Será que ela não tem? Como que ela está? Né? Será que ela está conseguindo comer? Quem dirá uma fruta. Se ela estiver conseguindo comer, já é um ponto importante, tá? E essa deficiência de vitaminas na depressão do pós-parto, ela tem impacto principalmente na depressão, né? Como eu falei, a vitamina D acaba tendo essa relação, então, às vezes, se expor ao sol nesse ambiente é importante, principalmente para alterações do receptor da vitamina D, que está relacionado com sintomas depressivos e também a falta de sono. Esse estudo mostra que a falta de sono no pós-parto pode levar ao envelhecimento. Ele é um estudo pequeno, tá? Foi feito só com 33 mães, mas que observou que ficar até 12 meses, que a gente pode ficar até 12 meses mais velha quando se dorme, né? Menor a 7 horas de sono ao dia, principalmente nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Então, assim, gente, não façam as contas aqui quem é mãe, porque às vezes a gente fica meio assustado quanto que a gente já envelheceu por dormir menos. Então, não só quem é mãe, né? Mas também, às vezes, quem tem restrição aí de sono. Então, isso é bem importante, porque existem alterações que podem levar, então, ao envelhecimento. Outro ponto importante é pensar no sentimento dessa mulher no pós-parto, né? Esse aqui é um estudo que observou isso. A relação da mulher, na gestação, ela se sentia... O medo dela era de se sentir inútil ou útil. E na pós-gestação, no pós-parto, é de se sentir sobrecarregada ou punida. Então, existe uma pressão e um sentimento de culpa muito presente nessas mulheres. Então, quando a gente pensa nesse processo de depressão e ansiedade pós-parto, a gente fala na modulação do EXTR, que é o gene associado à ocitocina, que está associado com depressão pós-parto, quando se tem uma metilação nesse gene. Principalmente, pode levar até sintomas depressivos no bebê, certo? Mas são estudos em animais também. Além disso, a microbiota é extremamente importante também. Existe a relação entre o nosso intestino e cérebro, nesse eixo, e que pode também modular alguns sintomas depressivos no pós-parto, principalmente através desses tipos de lactobacilos.
Outros nutrientes também bem associados é o ferro e a vitamina C, porque acredita-se que acaba tendo com o aumento do estresse, a adrenal ela suprime, ela acaba gastando mais vitamina C, e com isso a gente tem, então, alterações nessa fase. Então, é importante entender que a alimentação no pós-parto, a alimentação ela deve garantir a oferta de macro e micronutrientes e pensar, né? Você morreria pelo seu filho? Eu imagino que sim, né? Mas você viveria por ele? Então, pensem que todas essas fases de vida da mulher, isso que eu nem entrei aqui na fase do climatério e da menopausa, né? Que seria um outro assunto. A mulher ela passa por muitos amadurecimentos, né? Então, imagina será que não vale a pena modular o ambiente, modular a sua alimentação para que você tenha uma qualidade de vida melhor, o seu filho também? Então, pensem nisso sempre que vocês estão atendendo esse público. Então, aqui é um resumo do período da amamentação, do pós-parto também. E lembrando que essa fase é a fase da esterogestação, então a gente está aí modulando o ambiente, né? Principalmente nos 3 meses pós-vida da mãe do bebê, né, que é essa tríade, né, entre leite materno também, que acaba tendo muita adaptação. Aproveitando aqui, né, aproveitando que estamos no agosto dourado, para falar da campanha do aleitamento materno, que apoia a amamentação e faça a diferença para mães e pais que trabalham. Então, é manter a amamentação mesmo na volta ao trabalho. Então, a gente, como profissional de saúde, independente da área, pode e deve incentivar a amamentação para as nossas futuras crianças. Então, aqui algumas considerações finais. Qual é o impacto que a alimentação e o ambiente que a mulher está inserida pode afetar o seu estado nutricional? Essa foi minha pergunta lá do início, né? Então, a alimentação e o estilo de vida pode impactar na sua infertilidade, na sua fertilidade, gestação, pós-parto e na nova geração, através da infância, puberdade e adolescência. Então, eu sugiro a gente, como profissional de saúde, começar um novo caminho, orientando essa família sobre todos esses fatores. Então, volto novamente lá ao consultório, vocês recebendo o paciente de vocês e tendo esse olhar mais amplo em relação a esses mecanismos epigenéticos. Então, ouçam mais os pacientes de vocês com esse olhar, né, do ambiente, da alimentação, do estilo de vida, e tenham uma escuta ativa e atenta com atendimento humanizado, e pense como você, mulher, gostaria de ser ouvida, e aos homens aqui, pense como vocês gostariam que a mãe ou a mulher, a namorada de vocês, fosse atendida. Então, gostaria de terminar essa palestra com, acho que eu até passei do tempo, comece com essa palestra, com essa frase, que é a minha frase que me acompanha aí durante toda a minha vida, que eu gosto bastante, que é: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, de repente você estará fazendo o impossível. Isso vale para as nossas mudanças pessoais e profissionais também, e isso impacta na nossa saúde como mulher. Gente, muito, muito obrigada. Aqui estão meus contatos, meu e-mail, meu Instagram, e desculpem, eu passei do tempo, acho que eu fui longe demais. E é isso, fico à disposição para perguntas. Marina, como sempre, arrasando, né, na palestra e nesse tema tão interessante que faz pouco tempo, né, que a gente está falando sobre programação metabólica, né, e tá ganhando cada vez mais espaço esse assunto. E a gente recebeu algumas perguntinhas, assim, na nossa plataforma, tá? E Marina, até uma dessa pergunta aqui é interessante porque saiu uma vez um boato, né, no Instagram, numa época ali que uma blogueira falou que se tu fizer uma dieta detox, tu conseguiria silenciar todos os genes, né, na programação. Se tu fizer uma programação metabólica, um detox, silenciaria todos os genes, né, do câncer e tudo mais, assim. E tu acha que isso é capaz, assim, e é mesmo capaz de silenciar? Não, pelo amor de Deus. Não, isso não é possível, que a gente consegue modular algumas coisas via nossa alimentação, nosso ambiente, mas da forma como foi falado, né, parece que ela tem um botãozinho que liga e desliga, né? E em nenhum momento é isso, assim, a gente tem que pensar que quando tá na pré-concepção ou gestação, modular o ambiente ajuda sim, principalmente na predisposição a algumas doenças, né? E também na promoção da saúde, né? A gente fala tanto em doenças, né? Mas cuidar disso tudo tá relacionado à prevenção, né? A promover qualidade de vida também. Então, fazer um detox não seria bem isso, sabe? Acho que a forma como se expressou não seria essa. Seria, assim, preparar o ambiente, sabe? Cuidar da sua alimentação, não detox, não é isso, né? É realmente você cuidar do seu ambiente, da sua alimentação. Eu acho que é mais nesse sentido, mas não de
tu vai pegar tudo que tem de ruim, botar no lixo e jogar fora. Isso não existe, isso não tem como. A gente tem que só modular para que consiga, então, tanto a mãe, né, quanto a criança ter uma boa saúde. Nathanael, então, levantou a mão. Nata, se quiser perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marina. Parabéns pela tua palestra, foi perfeita. Eu queria só comentar contigo, eu já comentei contigo num seminário nosso, né, a respeito de, eu não tinha ouvido essa expressão ainda dos 1.100 dias, dos 1.000 dias já tinha ouvido, né, o bebê hoje vai fazer 4 anos, mas esses 100 dias, assim, eu vivi isso e percebo como é nítida essa questão da nutrição da mulher, principalmente, porque nós homens contribuímos mais com o gameta mesmo, na questão da gestação, mas a mulher é quem vai carregar o bebê, quem vai produzir um ambiente para esse bebê crescer saudável, né? Dentro do útero e depois fora dele. Mas eu percebo, assim, como isso foi importante na prática, na experiência que eu tive com a Letícia, que eu já comentei contigo, que por ser seguidor da Vanessa, ser aluno dela já há um tempo atrás, né, a gente sempre percebeu, assim, essa dieta saudável que ela leva e a gente resolveu levar isso por um tempo para nossa vida, assim. E em 6 meses que eu e a minha esposa decidimos que na nossa casa a gente ia ter uma dieta com um pouquinho mais baixo de teor de carboidrato, assim, mas visando a nossa saúde, assim, melhorar um pouco a nossa questão de qualidade de vida e de saúde. Em 6 meses ela tem ovário policístico, né? Foi diagnosticada já uns 7, 8 anos atrás com o ovário policístico e ela nunca fez tratamento, nem para engravidar e nem tratamento para o ovário policístico. E os ginecologistas dela sempre disseram que ela teria que tratar esse ovário policístico para poder engravidar. Em 6 meses de baixo teor de carboidrato na dieta e um pouquinho mais de exercício físico, que era uma caminhada que a gente fazia, tipo, em volta de algumas quadras ali em casa, ela engravidou naturalmente, sem tratamento nenhum. Tipo, a gente se surpreendeu com isso, entende? Sim. E aí eu vejo como isso faz uma diferença imensa na vida da mulher para essa questão de pré-concepção, né? Ela pensar nesse aspecto, assim, de mudar o hábito dela, pelo menos algum tempo antes, para que isso gere um ambiente mais favorável. Parabéns pela tua palestra, foi incrível. Obrigada. Sim, é fantástico, assim, quando a gente vê essas mudanças no estilo de vida, né? E uma gestação bem mais saudável também. Só queria fazer uma colocação ali que tu falou do teu papel, né? Porque na época que você fez essa mudança, você também fez, né? Então, isso com certeza também tem impacto. A gente bota muito a sobrecarga de que é a mulher que é responsável pela gestação, né? De ter essa fertilidade. Mas hoje, cada vez mais, a gente vê o impacto da saúde do homem junto. Até não falei isso aqui hoje, né? Mas o papel do homem é extremamente importante, assim como é da mulher, na concepção. É verdade. O apoio, eu vi assim que o apoio que eu dei para ela, pra gente fazer, ela tomou a decisão primeiro, tá? Foi ela quem disse, amor, vamos fazer? Eu disse, vamos. E pegar junto com ela, assim, fazer. Isso melhorou a minha qualidade de vida absurdamente naquele período, assim, até hoje eu sinto impactos que melhoraram naquele período, mas assim, para ela, nessa questão de concepção, foi o que mudou a história da vida dela, de não poder ter a concepção natural e a partir do momento que ela mudou esses hábitos, a concepção ser uma coisa possível, né? E melhorou também a qualidade dos espermatozoides, pode ter certeza. Com certeza. Obrigado, doutora Marina. Nada. Tem uma pergunta ali da Bela. Posso responder? Pode. Ela perguntou se pacientes intolerantes podem possuir dificuldades para engravidar, ou se isso pode influenciar no pós-nascimento, né? Na verdade, pacientes intolerantes, alérgicos, se eles são intolerantes e alérgicos e ainda consomem o alimento, mesmo com aparência, mesmo sem sintoma, já gera um processo inflamatório, então pode ter, sim, dificuldade para engravidar. Hoje a gente tem uma relação bem forte com a doença celíaca, infertilidade, por exemplo. Pessoas que têm a doença celíaca, mas que não fazem a dieta, têm maior taxa de infertilidade, enquanto que pessoas que têm doença celíaca e fazem a dieta têm maior taxa de fertilidade. Então, é entender que você tem essa intolerância, que você tem essa alergia e você precisa não consumir esse alimento, porque ele não faz mal, você não digere ele, né? Claro, por exemplo, no caso de uma intolerância à lactose, que tem a enzima como para utilizar, saber utilizar também na quantidade e na dose certa, né? Não usar assim a livre demanda. Tudo isso vai variar conforme o grau também, mas se tu tá tentando engravidar e tá com esse processo inflamatório, a chance é menor. Já tem bastante evidência em relação a isso, assim.
E, Marina, mais uma perguntinha. Existe uma dose segura de glifosato para não dar todas essas alterações que tu comentou durante o teu... Sabe que agora não me lembro daquele estudo. Deixa eu procurar aqui. Eu vou procurar que eu não me lembro. Porque esse ponto ali que eu falei, eu trouxe bem ele, porque era tipo uma família que tinha plantação de fumo. Então, assim, não era só o comer o alimento que pudesse ter, era a exposição também no colocar, no cheirar, né, no contato, assim. Não era só ingestão. Mas ocupacional. Isso. Porque o glifosato que a gente tem, não só o glifosato, isso vale para todos os agrotóxicos, a maioria deles, pelo menos, é a exposição pior, ou que a gente consegue chegar numa dose que possa ser considerada perigosa, é para quem manipula e usa, e não para quem come um alimento do supermercado que não é orgânico. Então, realmente, a dose... Eu não sei agora também de cabeça valores, mas são valores um pouco mais altos, mas que, por outro lado, não seriam atingidos simplesmente comendo frutas não orgânicas no supermercado. Sim. Por isso, a importância disso que a Marina falou, porque era um caso de uma família onde a família toda era exposta o tempo inteiro. Ainda mais o fumo, que é um tipo de agricultura onde a família inteira trabalha. Porque não é só o plantar, o colher, o fazer o sortimento, fazer a secagem. O fumo tem muitos níveis de exposição e às vezes eles usam as mães para uma coisa, os filhos para outra, e as coisas mais pesadas no campo, o pai né? E isso é muito característico da plantação do fumo. Então, é um nível de exposição aos agrotóxicos, e não só o glifosato, mas a outros, e inclusive as próprias toxinas da folha do fumo, que a gente sabe que passam, né? A gente trabalha com isso. Então, acaba contribuindo. Fora isso, né? Não precisa fumar para ter problema, né? A Sim. gente sabe. Hoje eu vi que está a professora Ivana ali. A Ivana é colega da Jula na Ubra e também entende bastante disso. E a doutora Juliana tem esse trabalho de muito longo prazo com diferentes fases da manipulação do fumo, e não é só o fumar que é ruim, né? Hoje, o tocar na folha do fumo causa uma série de problemas, porque a nicotina passa pela epiderme. Sim, e nesse caso ali, a família, tipo, comia tudo que era plantado próximo, sabe? Então, tinha contaminação também. E, Marina, mais algumas perguntinhas aqui. Então, sobre a cafeína, primeiro, se existe uma dose segura também, porque também tem aquela especulação de uns não deixam nada, a outra tem uma blogueira que toma um café tal lá. Como é que é isso, assim, como funciona isso? Então, a cafeína, ela é passada via barreira placentária e também hematoencefálica, então o bebê, ele tem esse contato, só que ele não tem capacidade de metabolizar. A enzima, que é o CYP1A2 do citocromo P450, não está bem desenvolvida, então quando ele tem esse contato, ele aumenta essa exposição, certo? Então, o consumo de cafeína na gestação, se a gente for pelos órgãos, né, eles falam em até 200 miligramas ao dia. Mas os estudos mostram que até essa doses até baixas, até fala assim, máximo 50 miligramas, até 50 miligramas poderia ser usada, mas que o ideal seria não consumir, né? Então, se for pensar assim, em estudos em animais, a gente tem evidência de que não se deve consumir cafeína na gestação. Os estudos observacionais, que são desses órgãos, falam em até 200 miligramas. O que a gente tem que ter cautela na hora da prática, né? Às vezes são gestantes que consomem muita cafeína durante o dia. Passam tomando aí 4, 5 xícaras de café. Ou outros alimentos à base de cafeína. Quando a gente tira toda a cafeína, elas ficam com alguns sintomas. Por exemplo, dor de cabeça ou até fraqueza, né? Uma enxaqueca que é até mais grave. Ou até compulsão alimentar por outros alimentos. Então, nesses casos, a gente tenta reduzir para pelo menos uma xícara e usar o restante do dia o descafeinado. O descafeinado também é outra questão, porque alguns feitos no Brasil são feitos em solvente, que é o diclorometano. Esse diclorometano também é carcinogênico, então também causa malefícios. Então, a gente teria que usar o café descafeinado à base de água. Só que mesmo a base de água acaba tendo um percentual bem baixo, mas tem de cafeína.
Então, assim, pensando na prática clínica, eu oriento as minhas gestantes a não consumir, a não ser nesses casos extremos, assim, de vício mesmo. Daí, tipo, deixa uma para nem que seja, tipo, de 20 a 30 ml, para não sentir tanto esse desconforto. Mas mais do que uma xícara ao dia, eu não recomendo na prática, até porque a gente fez um experimento no nosso laboratório que a gente viu muita alteração, assim, né? Desde alteração, claro, em animais, mas alterações comportamentais na prole desses animais, dano ao DNA, estresse oxidativo, alterações nas enzimas de reparo, foi, assim, algo bem nítido, assim, a gente via, assim... Não implantação dos embriões, perdas, né, abortos em doses altas, a gestação nem continuava, né? Uhum. A gente teve que baixar a dose para poder ter o dano na prole, porque doses altas a concepção nem ia a termo. E as doses baixas também dava dano, né? Então é isso que assustou, assim, porque os órgãos, aí, tipo, a Anvisa, enfim, eles dizem que 200 miligramas é seguro, mas assim, eu não acho seguro, né? Então a gente tem muita associação com aborto, por exemplo, também baixo peso ao nascer, porque assim, a gente pensa só no café, né? Mas não é só o café que tem cafeína, às vezes consome muito chocolate, às vezes tá tomando refrigerante à base de cola, sabe? Então, assim, a gente não consegue, às vezes, ter controle. E, às vezes, tem até gestantes que tomam chimarrão, por exemplo, que daí acaba tendo, não poderia nem tomar pela questão da erva, e ainda mais a cafeína. Então, assim, é bem complicado. A gente tem que entender um pouco da evidência, mas tentar melhorar a qualidade de vida na hora da prática, sabe? Na hora da mulher ali, porque até para tentantes, eu já tento diminuir a cafeína também, para quem está na pré-concepção. E às vezes elas mandam mensagem, tô com uma enxaqueca insuportável, eu não sei mais o que eu faço. Que é o vício, né? A gente que toma bastante café sabe disso. Uhum. E para tirar depois, meu Deus, né? E Marina, a Jana, ela perguntou também sobre a cafeína na amamentação, se pode dar problemas de gases no bebê. Gases não, mas pode deixar o bebê mais hiperativo. É aquele bebê que acorda várias vezes à noite. Isso ninguém quer. Daí todo mundo para de tomar o café. E sobre o uso de polifenóis, assim, porque tu comentou ali, né? Isso é durante a gestação inteira ou só mais num período? E outra coisa, a questão da própria alimentação, isso vale para alimentação também? Ou, por exemplo, ou só para suplementação? Como é que é isso? Então, os polifenóis é o que a gente encontra nas frutas mais avermelhadas, arroxadas e alaranjadas, né? No último trimestre, é onde a gente tem, se consumido em excesso os polifenóis, de moderado a alto, pode ter associação com constrição do ducto arterial, que é um ducto da circulação pulmonar do bebê que faz esse contato com o coração também, na circulação, que pode fazer essa constrição, porque os polifenóis, eles estimulam as prostaglandinas, e com isso a gente tem esse fechamento antes do tempo, e às vezes pode ter alterações pulmonares no bebê. Como que a gente faz isso na prática, né? Com 27 semanas, a gestante ela vai fazer um exame, que é o ecocardiograma fetal. Nesse exame, a gente consegue ver todas as válvulas, ver como é que está funcionando esse ducto e tudo mais. Se está tudo bem, a gente mantém um consumo de moderado abaixo, certo? E orienta para que não seja o excesso. O que seria o excesso? Consumir, por exemplo, suco de uva, feijão, suco ou consumir, por exemplo, mirtilo, repolho roxo, deixa eu ver o que mais. Também outro que tem bastante é o azeite de oliva. Chocolate. Eu lembro que chocolate também estava na lista. Por causa do cacau, sim. Eu tinha a lista colada na porta da minha geladeira para saber tudo que eu não podia comer a partir do terceiro trimestre. Sim, tanto que o médico que mais estuda isso é lá da URGS, né? O Dr. Paulo Zielinski, é um dos maiores pesquisadores nessa área. Sim, e às vezes, assim, até hoje eu tive uma gestante que deu alteração do ducto e a gente teve que fazer a dieta restrita. Daí é um pouco mais difícil, porque isso restringe tudo, assim, né? Muita fruta, tipo, molho de tomate não dá para consumir, beterraba não dá para consumir, porque daí a gente tem que fazer todo o cálculo ali para ter esse cuidado, sabe? E daí é muito legal, assim, porque ela fez a dieta e depois no outro ecocardiograma que ela fez, já melhorou. Então, assim, daí tem que manter até ganhar, né? Para não voltar, assim. Tem bastante relação, tá? E tem bastante evidência. E a gente, em relação ao primeiro e o segundo trimestre, a gente evita, diz que pode consumir, mas também, assim, não é para pensar em tomar suplemento à base disso, sabe? E se tu for ver, né, principalmente as nutris que trabalham mais com isso, né,
Muita fruta vermelha, sempre muita cor, né? A gente sempre fala que quanto mais cor na dieta, melhor, mas depende do público, né? Então... Depende. Tipo, na pré-concepção é ótimo, para fertilidade é maravilhoso. Muito legal. Gente, alguém quer mais perguntar? Alguém tem mais alguma dúvida? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Marina, né, por ter essa disponibilidade também aqui, de estar dando essa aula maravilhosa. E agradecer também a todos os participantes pelos 3 dias, né, bem intensos, de muita didática, de muito debate, de muita troca de experiência. Então, foi muito legal mesmo. Com certeza vai ser o primeiro de muitos webinar. Então, a gente agradece pela participação de todos aqui. E depois, então, a gente vai só relembrando, então, até o dia 14 de agosto, a gente vai disponibilizar os links para quem não conseguiu assistir ao vivo. E os certificados, a partir de amanhã, a gente vai começar a mandar. E quem não receber pelo e-mail, pode estar enviando pelo e-mail que a gente colocou aqui no chat, que também a gente já pode enviar. Então, gente, muito, muito obrigada. E uma boa noite para vocês. Obrigada, gente, pela participação. Nos vemos por aí nas redes. Obrigada, Marina, a Isadora, o Natanael, a Vanessa, que ajudaram isso aqui sair. E o Rafa, que depois vocês olham lá no Instagram, a surpresa que a gente fez para ele, porque ficou bem bonitinha, porque foi o mestre aqui dos... Vocês não têm quase uma mesa de edição aqui no laboratório, por causa do Rafael. Mas, graças a eles, vocês vão ter palestras gravadas que vão ficar muito legais para o pessoal assistir depois. Obrigada. Então, tá, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.